entre o dia 6 de maio de 1856 e o dia 23 de setembro de 1839, viveu e morreu Sigmund Freud. Era de família judaica, tornou-se médico neurologista em 1881. Ele é tido como o pai da psicanálise, que é um termo grego que deriva da junção de psique, alma, sopro de vida, e análises, ou análise, decomposição em partes. A psicanálise é, portanto, um método terapêutico, e ela consiste na interpretação, por um psicanalista, de conteúdos inconscientes, de palavras, de ações, produções imaginárias de uma pessoa com base nas suas associações livres e também com base na transferência. Como o pai da psicanálise, Freud, ainda que não tenha criado, ele ampliou o conceito de mecanismos de defesa ou de ajustamentos, que é uma técnica psicológica para desenvolver a personalidade. O objetivo disso é tentar defender-se, aliviar tensões internas ou reduzir qualquer manifestação que possa colocar em perigo a integridade do núcleo da personalidade, o ego de uma pessoa, onde ela não consiga lidar com situações que por algum motivo ela considere ameaçadoras. Ela se defende do que é falado, do que é feito, ela cria mecanismos de defesa. Freud não criou os mecanismos, mas ele ampliou e melhorou a ideia. As bases dos mecanismos de defesa são as angústias internas, não como sinônimo de tristeza, mas como sinônimo de problema na alma. E aí, quanto mais angustiada uma pessoa estiver, mais fortes se ativarão os seus mecanismos de defesa. Dentre os mecanismos de defesa trabalhados pela psicanálise, 5 são os mais comuns: repressão, regressão, projeção, formação reativa e sublimação. Desses, eu quero destacar um, que é a projeção. Que talvez você esteja aí se perguntando: meu Deus do céu, pastor, pelo amor de Deus, fala a minha língua. Por enquanto falou um monte de coisa técnica aí. Calma, eu preciso disso para chegar aonde eu quero. A projeção é um mecanismo de defesa emocional apresentado por Freud na psicanálise, que consiste em uma pessoa projetar ou jogar, atirar para longe de si seus pensamentos, suas motivações, seus desejos e sentimentos indesejáveis numa ou mais pessoas. Então, ideias ruins que eu tenho, para que isso não me faça mal, eu jogo para cima das pessoas. Eu atiro para cima das pessoas. Isso é projeção segundo a psicanálise. Um exemplo: nós nos defendemos de uma angústia, de uma dor na alma, gerada por um fracasso. A culpa ou os nossos defeitos
projetamos, jogamos, atiramos a responsabilidade desse fato em alguém ou alguma coisa. Traduzindo em miúdos. Uma pessoa pode brigar com alguém e, por não se sentir confortável com o sentimento de raiva, ao invés de reconhecer esse sentimento, ela nega e acusa a outra pessoa de estar com raiva dela. Ou seja, não é por mim, é você. Tudo isso aqui é por sua causa. Não tenho nada com isso. Eu não fiz nada. Eu não sou psicanalista. Nem freudiano. Aliás, eu e ele temos algumas diferenças. Ainda bem que ele não sabe disso. A minha formação em psicologia é numa outra área. É numa área chamada cognitiva comportamental. A gente mexe com o comportamento. Para quem já leu, tem noção, Skinner. Mas, eu vou pegar um gancho de Freud e o que ele chamou de projeção, que, de novo, não deixa de ser uma transferência de responsabilidade, de culpa, e falar sobre o que eu chamo de síndrome de Adão e Eva. Para isso, eu quero levá-los à leitura da palavra do Senhor. Abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós leremos alguns versículos desse capítulo 2. Depois eu preciso que leiamos outros versículos do capítulo 3 para entendermos o que é síndrome de Adão e Eva e o que ela tem de projeção. Verso 1, capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia segundo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como Criador fizera. Verso de número 4. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda capítulo 2, agora os versos 15, 16 e 17. O 15 começa dizendo assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher:
do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Até este verso de número 13. Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, filho de um pastor da Igreja Reformada da Suíça, fundador do que é chamado psicologia analítica. Ele viveu entre 20 de julho de 1785 até 6 de junho de 1961. Ele chamou essa síndrome de Adão e Eva, e pelas minhas pesquisas ele foi o primeiro a fazer isso, de arquétipo, ou de modelo, ou de marca. O que nós podemos visualizar no texto que nos permite pensar em projeção, em atirar a responsabilidade para cima dos outros, ou, como eu e o glorioso Jung diríamos, síndrome de Adão e Eva. Quando eu olho para o texto, o que eu posso destacar disso como síndrome de Adão e Eva? Primeiro, quando nós lemos Gênesis 2, de 4 a 9, ou o texto que fala de Deus formando o homem, verso 7, plantando um jardim, verso 8, de cujo solo Deus fez brotar toda sorte de árvore, verso de número 9, diante das quais duas se destacavam, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal, verso 9, que especificamente tinha uma restrição para Adão e Eva, imposta por Deus, de que não deveriam comer do fruto, verso 17, sob pena de morte, verso 17, que óbvio, não foi a morte física, mas o que Paulo escrevendo aos Efésios 2, 1 a 5, 11 e 12, chamou de morte espiritual, ou por conta do pecado, Isaías 59, a separação entre nós e Deus. Segundo, o que nós lemos no capítulo 3, versículo de 1 a 13, ou a introdução de um terceiro personagem na narrativa, no caso a serpente, lá em Gênesis 3, verso 1, que Apocalipse 2, 9, identifica como o diabo. E em terceiro lugar, o que nós lemos no capítulo 3, versos de 1 a 8, que é a sedição de Adão e Eva à ordem de Deus, para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que acabaram por fazer pela sedução do diabo, como lemos. E em quarto lugar, o que nós lemos lá em Gênesis 3, ou
a síndrome de Adão e Eva, propriamente dita, que pode ser visualizada a partir mais objetivamente das seguintes ideias. Olhem para o verso 11. Adão, ao ser questionado por Deus se teria comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, responde no verso 12 que sim. Porém, entretanto, contudo, a mulher que o Senhor me deu, ela deu de comer da árvore e eu comi. Num primeiro momento, para Adão, a culpa dele ter comido é de Eva. Mas no fundo, para Adão, a culpa é de Deus. Porque ele diz assim, a mulher que tu me deste. Eu não pedi uma mulher para o Senhor. O Senhor é que viu que eu tinha uma necessidade e me deu isso aqui. E isso aqui me fez comer do fruto da árvore do bem e do mal. A culpa é sua. Isso é, para a psicanálise, projeção. Eu jogo a responsabilidade do meu ato sobre os outros. Eu projeto. Eu despejo. Eu atiro sobre os outros a minha culpa. A culpa do erro de Adão para Adão é de Deus. Olhem para o verso 13. Eva, quando questionada por Deus sobre o porquê de ter feito o que ela fez, o que é que ela responde? A serpente me enganou e eu comi. Num primeiro momento, para Eva, a culpa é da serpente. Conforme Gênesis capítulo 1, versículo 24, quem criou a serpente foi Deus. Por símiles, conclusão, para Eva, Deus criou a serpente a enganou e ela comeu do fruto. Quem é o culpado para Eva? Deus. Então, para Adão e Eva, de acordo com Gênesis 2 e 3, Deus é quem teve a responsabilidade. Deus é quem tinha a culpa pela queda de ambos. Queridos, desde então, ou desde Adão e Eva, de lá para cá, isso se repete inúmeras e incontáveis vezes. Quer na vida pessoal, espiritual, acadêmica, estudantil, social, profissional, dentro da igreja. Ninguém assume responsabilidade e culpa por nada. Sempre é alguém, ou algumas vezes, Deus. Ou alguma coisa. Por exemplo, os professores sabem disso. Não é o aluno de qualquer nível que, por não prestar atenção na aula, na exposição da disciplina, por não fazer as anotações, por não estudar com afinco e dedicação, o culpado pela nota baixa é o professor que não sabe, ou sabe, mas sabe para si, e não sabe explicar direito. Ou então é a instituição, a escola não presta. E por aí vai. Não é a pessoa que tem problemas para se relacionar com os outros. Os outros que ou são burros, ou são snobs, ou não têm o nível dela, ou são hipócritas, falsos, mentirosos, fofoqueiros, por aí vai. Por isso ela não se relaciona com ninguém. O problema não está nela. O problema é os outros, são os outros. Não é a pessoa que não tem carinho para com o cônjuge, não elogia, antes só critica. Não é que ela não tenha diálogo,
não dá atenção, não está nem aí para nada. É o cônjuge que não procura, não quer mais nada. O relacionamento conjugal está uma porcaria quando já não morreu, mas é o cônjuge. Ele não fala, ele não faz, ele não tem mais nada. Nunca sou eu. Sempre é o outro. Não é o funcionário que erra, que não sabe quando diz que sabia, que não faz ou faz de qualquer jeito. É o trânsito, é a chuva, é o chefe, é o ambiente, é o salário, é a empresa, é a crise, é o governo. Não é a pessoa que não tem e nem se esforça ou se empenha para ter vida com Deus. Não é a pessoa que é infiel na vida com Deus. Dízimo, testemunho, família. Não é a pessoa que não tem uma vida devocional, que não ora, que não lê a Bíblia, não se consagra, não é dedicada. É a igreja. Ela é assim ou ela é assada? Ela faz ou não faz? É o pastor. Ou é a família do pastor? É o presbítero. São os filhos do presbítero. Os diáconos, dos líderes, dos irmãos, das irmãs. Que fazem ou não fazem, que falam ou não falam. É a igreja que não tem poder. Por isso que a minha vida é essa porcaria de mediocridade de vida. Nunca é ela. Sempre são os outros. Em 31 anos de ordenação, eu já vi cada uma. Eu já ouvi poucas e boas sobre projeções. Ou jogar a responsabilidade, a culpa sobre os outros. Ou seja, síndrome de Adão e Eva. Um detalhe. E isso chama a atenção, pelo menos a minha atenção. Na síndrome de Adão e Eva, na projeção, no jogar a responsabilidade, a culpa sobre os outros, é que a verdade que para o errado nunca aparece, nunca vem à tona, nunca é apresentada na íntegra por ele, por razões óbvias. Isso lhe é contrário. Nós vemos isso no texto. A pergunta de Deus, no verso 9 para Adão, onde você está? E no verso 11, você comeu da árvore que eu te ordenei, do fruto da árvore que eu te ordenei para não comer? A resposta de Adão, queridos, no verso 12, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, é projeção. Atira, joga a responsabilidade, a culpa sobre Eva, depois sobre Deus, mas não diz, não traz, não traduz toda a verdade, tanto quanto a pergunta de Deus a Eva, no verso 13, o que você fez? E a resposta dela ao Senhor, no mesmo verso 3, a serpente me enganou e eu comi, também não traz, não traduz, não diz a verdade. Por exemplo, não traz a verdade de que o homem, de que houve um diálogo, uma conversa de Eva com a serpente. Isso está registrado nos versos de 1 a 5. Adão não fala nada para Deus sobre isso. Mas ele culpa a mulher. E depois ao Senhor. Eva, tendo todo o tempo e oportunidade para sair, para se retirar, para se desviar do mal, de obedecer a palavra do Senhor, também não faz nada. Mas ela não fala que conversou com a serpente. Outro exemplo. Não traz a verdade à tona. Quando primeiro Eva achou
o fruto agradável aos olhos, e segundo, desejável para lhe dar entendimento. Ou seja, ela cobiçou, ela desejou ser igual a Deus. Isso não aparece quando Deus pergunta para Adão: onde você está? O que você fez? Nada disso se considera nas respostas de Adão no verso 12, nem na de Eva no verso 13. Na síndrome de Adão e Eva, na projeção, no jogar, no atirar a responsabilidade sobre o outro e sobre Deus, a verdade dos fatos nunca aparece como devia aparecer. A pessoa erra, ela falha, ela cai, ela peca, sempre porque o outro fez ou não fez, o outro falou ou não falou, porque é assim, porque é assado, porque é cozido ou é frito. A pessoa, em hipótese alguma, jamais, nunca diz o real motivo. O que de fato provocou tudo. Porque é contra si. Porque é contra a sua vida, contra os seus ideais, contra os seus conceitos. Sempre é o outro. Por causa do outro. Eva cobiçou, desejou, verso 6. Mas jogou a culpa na serpente, que a enganou. Quando eu li esse texto, eu falei, nossa, como Eva foi simples, não? Tadinha dela. Uma dosinha da Eva. Depois joga a culpa em Deus. E o Adão, por sua vez, no mínimo, foi omisso. Omisso em tudo. Passivo. Ele deixou tudo acontecer. Ele não fala nada. Ele não faz nada para impedir. Mas ele comeu do fruto. E na hora em que Deus pergunta o que é que você fez, ele joga a culpa na Eva. Na síndrome de Adão e Eva, os fatos nunca aparecem. O real motivo, o porquê de tudo, nunca é dito. Nunca é trazido, porque é contra quem errou. Porque condena quem errou. Porque expõe quem errou. Tá. Mas e aí? Como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente faz para sair dessa situação? Lendo o capítulo 3, de 9 a 13, a gente pode visualizar que são necessários 2 passos. Preciso que se deem 2 passos na direção de resolver o problema da síndrome de Adão e Eva. Quando Deus chama Adão e Eva, verso 9, para uma conversa, e ele faz os questionamentos a cada um, versos 11 e 13, nós podemos visualizar como primeiro passo na direção de trabalhar e resolver o problema da síndrome de Adão e Eva, ou da projeção, segundo Freud, que é o de assumir pessoalmente o erro, a falha e a falta. Assume, chama para si a responsabilidade pelo ato, pela ação, pela omissão, pelo falar, pelo silêncio. Responsabilidade é minha. Adão, o que é que você fez? Eu comi do fruto que o senhor falou para não comer. Ô Eva, o que é que você fez? Eu fiz a mesma coisa. Aliás, fui eu que dei o fruto para ele. Como segundo passo na direção de trabalhar e resolver, eu preciso confessar. Eu preciso admitir, eu preciso declarar. Fui eu falei, eu fiz, eu mexi, eu olhei, eu fucei. Há uma máxima que diz que pecado confessado é pecado perdoado. Para a qual eu quero acrescentar o seguinte: pecado verdadeiramente e arrependidamente confessado é pecado perdoado por Deus, lançado nas profundezas das águas, dos quais Deus não se lembra mais. Então, quando eu assumo o meu erro e eu o confesso, Deus me perdoa e lança o meu pecado
nas profundezas das águas eu posso me libertar da síndrome de Adão e Eva e chamar para mim a responsabilidade. Vamos orar sobre isso, queridos? Oremos. Senhor, de alguma maneira, de alguma forma, mais ou menos, todos nós, num momento da nossa vida, e às vezes, repetidas vezes, já vivenciamos ou estamos vivenciando neste momento, quer no nosso relacionamento pessoal, quer no nosso relacionamento conjugal, profissional, dentro da igreja ou fora dela, acadêmico, estudantil, síndrome de Adão e Eva. Ou seja, em algum momento ou momentos, nós jogamos a responsabilidade de ações e palavras nossas sobre alguém. Numa tentativa de não sermos punidos, não termos prejuízos, de nos safarmos como mecanismo de defesa, a gente joga a responsabilidade no outro. Somos infelizes porque o outro nos faz infelizes. Nós não crescemos porque o outro não nos deixa crescer. Nós não fazemos porque o outro não deixa, não permite, e aí a gente vai jogando a culpa, a responsabilidade, projetando. Mas nesta noite, Pai, e a partir dela, como cantamos aqui, perdidos pecadores, sejamos transformados nisso também. E passemos a assumir, ó Deus, o que falamos. Sim, eu falei, fui eu. Até porque a tua palavra diz que da nossa boca deve proceder sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Assumamos a responsabilidade de dizer sim, fui eu que fiz, fui eu que falei, fui eu que agi. E arrependidos confessamos que erramos, para sermos perdoados e abençoados pelo Senhor. Ajude-nos como casais a superar a síndrome de Adão e Eva, e parar de jogar a culpa de tudo que acontece com a gente no cônjuge, nos filhos. Sê conosco, tem misericórdia. Oramos no nome de Jesus. Amém.